noite, que a paz, a graça, o amor e a presença, do Senhor, do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida. Que você possa buscar, andar com o Senhor, ser cheia do Espírito Santo e da direção dele na sua vida. Hoje nós estamos no nosso 19º dia de propósito e oração. É com muita alegria que nós chegamos, a esse 29º dia. Eu peço que Deus fortaleça você, que o Espírito Santo te sustente para que você continue firme no seu propósito. A palavra diz que aqueles que permanecerem firmes, aqueles que forem fiéis, aqueles que tiverem fé, eles prevalecerão e eles receberão poder do Espírito Santo, eles receberão a bênção do nosso Pai. A semana hoje, nós vamos trabalhar a semana toda o poder do Espírito Santo, porque todo cristão, ele precisa do poder do Espírito Santo para viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida forte espiritualmente. Você precisa do poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, o nosso texto está em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Vamos ler? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Nós vemos aqui uma pessoa que é nascida do Espírito Santo, significa uma pessoa que vai ter uma vida real agora. Para você nascer de novo, você precisa receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aí você irá nascer de novo, como Nicodemos perguntou para Jesus. Mas como é esse nascimento? Eu preciso voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus respondeu para Nicodemos: Nicodemos, você é um homem tão culto, mas você não entende as coisas de Deus, você não entende as coisas do Espírito. Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa se arrepender dos seus pecados, e você precisa nascer de novo em Jesus Cristo. Quando uma pessoa nasce em Jesus, ela recebe uma vida real agora, uma vida espiritual. Ela vai ter vitórias sobre a sua própria carne. Muitas vezes o nosso maior inimigo, nós temos falado muito isso aqui, não é somente o diabo, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Aquilo que habita dentro de nós, dentro do nosso coração, as maldades do nosso coração. O nosso coração, ele é tremendamente enganoso. E você só vai vencer os desejos da tua carne quando você nascer de novo e receber Jesus. Se nós formos guiados por Deus e pelo Espírito Santo, nós teremos uma vida espiritual vitoriosa. E nós iremos produzir os frutos do Espírito. Como disse aqui, quais são esses frutos? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão. Você é uma pessoa mansa? Você vai produzir o domínio próprio, que é, para mim, um dos maiores e mais poderosos dons do Espírito Santo, porque ele pode dominar a tua vida. Quando você mesmo não consegue te dominar, se você nasceu de novo, o Espírito Santo te domina. Não é maravilhoso? Gente, nós vemos nesse versículo que Jesus está ensinando para nós que a árvore boa, ela produz bons frutos. E comparando você com uma árvore boa, você só será uma árvore boa, se você estiver ligada ou ligado em Jesus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você produzirá o fruto do Espírito que está descrito aí em cima, todos esses que nós já falamos. Se nós fizermos assim uma boa análise, nós vamos chegar à conclusão de que esse fruto é a própria vida e exemplo de Jesus Cristo. Jesus é aquele que amou ao mundo. Jesus é aquele que teve paciência com os homens. Jesus é aquele que teve bondade para com todos. Jesus é aquele que teve fidelidade com o próprio Pai. Quando o Pai
o designou para descer à terra e morrer numa morte de cruz. Ele foi fiel até a morte, embora tenha sido muito difícil para ele, para a sua parte humana. Jesus é aquele que teve domínio próprio, quantas vezes, de repetir, com mansidão, com amor, os ensinamentos. Então, esse fruto do Espírito, todos esses, é como se o fruto do Espírito fosse um cacho de uva, você pode entender assim. E os dons, amor, alegria, paz, sejam os bagos, cada gominho daquela fruta. Quando Cristo, ele andou fisicamente aqui na terra, ele viveu uma vida de exemplo e de modelo para nós, para mim e para você. Você quer nascer de novo? Você vai ser como Jesus, você vai seguir os passos de Jesus. Essa vida cristã que nós hoje vivemos é uma caminhada, olhando sempre para Jesus e querendo ser como Ele. Nós não olhamos para o pastor, para a pastora, para o missionário. Nós olhamos para Jesus, porque todos os outros são homens e erram conosco. No seu viver, nós podemos, no viver de Jesus, nós podemos ver claramente todos esses frutos, que nós falamos. Aqui entra o propósito de Deus para forjar, para formar o caráter de Cristo em nós. Se nós tivermos o caráter de Cristo, naturalmente nós teremos esse tipo de vida. As pessoas, elas estão à procura de uma vida plena, não estão? De uma vida completa, de uma vida perfeita, de uma vida feliz. Você também está à procura dessa vida? De uma vida com propósito? Nós devemos ser, como cristãos, nós devemos ser modelo para as pessoas ao nosso redor. Você que se diz cristã, você que se diz uma pessoa crente, que crê no Senhor Jesus Cristo, você deve ser o modelo para os seus filhos. Você deve ser um modelo para o seu genro, para a sua nora, para o seu sogro, para a sua sogra, para as pessoas que estão ao seu redor. Se você é cristã, você tem que dar exemplo, sim. Será cobrado de você, Se tivermos esse fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, muitos vão querer conhecer o nosso Deus. Eles vão olhar para você e vão dizer: eu quero conhecer esse Deus dessa pessoa, porque ela é uma pessoa que tem bons frutos. Então, olha a importância de nós produzirmos esses frutos. E muitas vezes, a maior parte das vezes, com a nossa boca fechada. Pregar é muito fácil. Qualquer um pode pregar. Pega a palavra de Deus, lê e prega. Agora, viver essa palavra, é aí que entra o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que querer ser parecidos com o Senhor Jesus, sermos o exemplo dele. Nós vemos, infelizmente, que tem muitos cristãos que estão somente buscando as bênçãos espirituais. Você já percebeu? Você já encontrou pessoas assim? Essas pessoas, elas buscam em Deus um trabalho melhor, um rendimento maior, um consumismo maior, não é isso? Elas querem que Deus satisfaça os seus desejos pessoais. Mas não é isso que nós estamos aqui pregando. A Bíblia não nos ensina isso. Ao contrário, nós é que devemos satisfazer os desejos do nosso Deus com a nossa vida parecida com Jesus. Esse fruto do Espírito não pode nunca ser produzido por força humana, você sabe disso? Ou por disciplina pessoal. Não. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, esse fruto se manifestará. Com todas essas características: amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade a Deus, ao homem, à nossa família. E também se nós produzimos esse fruto, daí nós seremos instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e que desejam buscá-lo, por verem a qualidade de vida que temos, a vida santificada que temos. Nós precisamos viver Jesus.
Nós precisamos ter a nossa vida entregue nas mãos do Senhor Jesus e olharmos somente para Ele, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, santificar a nossa vida, para que nós possamos dar bons frutos. Essa, eu posso dizer, é a oração que eu faço por todos vocês que estão nesse propósito de oração há 3 anos e 6 meses. Eu queria te pedir agora que você orasse e pedisse ao Senhor que te enchesse com esse poder do Espírito Santo. E que o Espírito Santo manifestasse em você esse grande dom que Ele tem para te dar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Santo, santo, santo é o nosso Deus de Israel. Pai, eu entro na Tua presença agora e te peço que o Senhor olhe para mim, olhe para o meu coração, olhe para os meus pensamentos. Veja, Senhor, o que há em mim que não te agrade e me perdoa, Senhor, e limpa, Senhor, o meu coração, para que eu possa entrar na Tua presença com oração, com um clamor, Senhor, pela vida das pessoas que estão neste propósito. Senhor, eu quero pedir por elas, perdão pela vida delas, santificação, e que elas sejam cheias do Teu Espírito, que elas venham se abrir para o Senhor Jesus e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, e assim serem seladas com o Espírito Santo da promessa. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito e o fruto do Teu Espírito Santo. Que a nossa vida, Senhor, seja exemplo aonde nós chegarmos. Que a nossa boca, Senhor, seja parada, fechada. Que não fiquemos pregando a palavra e dando mau testemunhos. Mas que nós possamos testemunhar com a nossa boca fechada, com os nossos atos, com o fruto do Espírito na nossa vida. Abençoe, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã nesse mesmo horário.